Salve espectadores do canal! Um dos temas que mais me pediram vídeo até hoje, desde que eu comecei o canal, mas que eu ainda não fiz, um dia ele sai eu prometo, é a Guerra Civil Espanhola. É um tema que vez ou outra volta à tona, seja pela configuração dos agentes políticos que lutaram nela, seja por conta das implicações que ela teve na época, já que foi um conflito dentro de um único país, mas que envolveu a participação de vários outros. E agora, com a Catalunha tentando se tornar independente, vez ou outra alguém toca nesse assunto, com algumas pessoas inclusive temendo uma nova guerra civil com a recusa do governo espanhol em aceitar a separação. Para aqueles de vocês que querem aprender mais sobre a guerra e não querem ter que esperar eu fazer um vídeo sobre isso, eu resolvi dar uma dica de livro para que vocês pudessem começar a estudar sobre esse tema. O livro de hoje é A Guerra Civil Espanhola, de Josep Boades, lançado no Brasil pela editora Contexto. Ao contrário da maioria dos livros que eu tenho mostrado aqui nos últimos meses, esse não é um lançamento. Na verdade, ele foi lançado em 2013 e já está no mercado editorial brasileiro desde então. Mas como provavelmente muitos de vocês não conhecem esse tema, e esse tema agrada tanta gente, achei que valeria falar um pouco dele, pelo menos aqui no quadro de dicas de livro. O autor, que é espanhol, tem formação nas áreas de Direito e Administração, mas o doutorado dele foi em História. E inclusive ele teve um parente que lutou na guerra, ainda que ele não tenha conhecido. Existem muitas tentativas de se explicar as origens da guerra. Industrialização lenta, excesso de intervenção do exército na política e nos assuntos públicos, os conflitos entre os clérigos católicos e os grupos anticlericais, o fracasso da construção de um Estado-nação, a extrema pobreza, aliada ao fato de que vários países cortaram o fluxo de imigrantes por conta da crise de 29 e acabaram impedindo que muitos espanhóis fugissem dessa pobreza, e também alguns aspectos culturais. O autor defende que, apesar da importância do cenário internacional bastante instável da época, as razões da guerra ainda são muito intrinsecamente espanholas e devem ser entendidas especialmente a partir de dentro, principalmente depois da instauração da Segunda República, tocada por um governo republicano moderado na primeira experiência democrática da Espanha em toda a sua história. Esse governo, no entanto, falhou em resolver muitos dos problemas do país e ainda ficou no fogo cruzado entre vários grupos políticos. Para o movimento operário, eles só criavam a fachada e impediam a revolução. Para os grandes proprietários e a elite, os republicanos estavam muito à esquerda e ameaçavam os seus privilégios. O clero teve vários problemas com esse governo, que queria diminuir a influência e o poder da igreja no país. E os militares e a extrema-direita, que perdeu espaço quando a Segunda República foi fundada, também tinham seus interesses em atacar esse governo, tendo o apoio da igreja nessa empreitada. Enfim, é um tema longo, complexo, mas o livro faz um trabalho muito bom em contextualizar o panorama político espanhol desde, pelo menos, o século XIX, mostrando como ele era extremamente complicado e como a Espanha, longe de ter o poder político e econômico do passado, era um dos países mais pobres da Europa, com uma desigualdade gritante e, em algumas regiões mais afastadas, tinha uma dinâmica econômica e social quase feudal. Isso em pleno século XIX. Mostra todos os golpes políticos, conflitos e até a culminação da guerra. E para o público brasileiro, o livro tem um extra interessante, um apêndice no fim do livro que explica qual foi a relação do Brasil com a Guerra Civil Espanhola, a postura do governo Vargas, a censura sobre a imprensa quando se tratava de falar da guerra, os voluntários do PCB que foram lutar na Espanha, como era a integração deles nas brigadas que lutavam lá, entre outras coisas. Se você se interessa pelo tema, esse é um dos bons livros disponíveis no mercado editorial brasileiro. Aqui embaixo, como sempre, eu vou deixar um link para compra, e se você usar o cupom OBRIGAHISTORIA, exatamente como está escrito aqui embaixo na tela, você compra o livro no site da editora Contexto, que é o link que eu botei aqui embaixo, com 20% de desconto. Aliás, não só nesse, mas em qualquer outro livro que já não esteja com desconto. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e dar uma olhada nas nossas playlists aqui do canal, ou mesmo na caixa de busca da página inicial. Você pode acabar achando outros vídeos que te interessam. E aqui embaixo tem um link também para você acessar nossa página no Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima!